Muito boa tarde, o programa Eclésia novamente consigo para olhar os temas que marcam a atualidade na Igreja Católica. Silêncio e palavra é este o tema da mensagem de Bento XVI para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se celebra no dia 20 de maio. A mensagem foi divulgada esta semana, na terça-feira, dia de São Francisco de Sales, patrono dos jornalistas. Bento XVI juntou dois elementos fundamentais da comunicação para mostrar que só o equilíbrio entre palavra e silêncio permite uma relação humana perfeita. O apelo do Papa ao silêncio no mundo mediático, deixado na sua mais recente mensagem, pode abrir assim espaço a outras linguagens. Defende o silêncio porquê? Defende o silêncio para que o pensamento seja profundo e a palavra seja densa. Defende o silêncio como oportunidade que damos ao outro de ser ouvido. Defende o silêncio como também ocasião de integrar outras linguagens que normalmente poderão estar ausentes da comunicação. O silêncio como espaço para o discernimento, a fim de que não nos limitemos a viver a espuma das coisas. Para os profissionais da comunicação social, as observações de Bento XVI devem levar a olhar para a informação sem limitar-se a descrever um facto. É importante não esquecer as suas causas e ver as suas consequências. A mensagem termina por uma defesa de uma aprendizagem da comunicação. Precisamos de aprender a comunicar, o que para o Papa é aprender a ouvir e aprender a dizer. Uma mensagem que se estende também à própria Igreja Católica. Eu acho que isso, inclusive, é uma aprendizagem que a Igreja tem de fazer. Saber quais são as perguntas do mundo, quais são os problemas reais das pessoas, as dúvidas essenciais das pessoas e dar respostas a essas dúvidas. A celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que em 2012 se assinala a 20 de maio, foi a única do género a ser instituída pelo Concílio Vaticano II. Deus também faz parte da oferta turística do Algarve. Foi com esta convicção que a nova equipa da Pastoral do Turismo da Diocese se apresentou na passada semana. Algarve, Encontro com Deus, passa a ser a assinatura deste organismo que vai divulgar igrejas e rotas cristãs na região. Uma forma de mostrar que o Algarve não é apenas sol e mar. Trata-se de um amplo e inovador projeto para a Pastoral do Turismo do Algarve. A Diocese procurou parceiros na área, a experiência de colaboradores e tem agora uma nova equipa constituída por 7 elementos para trabalhar neste setor da pastoral. Há pessoas que têm anos de direção junto de importantes unidades hoteleiras, equipas que têm conhecimento também teórico daquilo que são os documentos do turismo, quer no âmbito da Igreja, quer no âmbito civil, e são pessoas também que têm uma experiência também vasta no campo da recepção, no incoming daqueles que nos chegam e também na questão da monitorização, do acompanhamento de grupos e também na questão da comunicação, da forma como se processa toda a comunicação social e de imagem junto daqueles que nos chegam vindo de todos os lados do mundo. A construção de uma página na internet, a edição de brochuras, a divulgação de itinerários, a uniformização da sinalética ou a criação de percursos nas igrejas são alguns dos exemplos desta campanha de marketing e comunicação. A equipa da Pastoral do Turismo da Diocese deseja depois que seja amplamente divulgada e apoiada pelas entidades locais. Nós fizemos esta apresentação para nos dar a conhecer junto dos empresários, junto das unidades hoteleiras, junto das entidades que trabalham com o turismo, junto do poder local, para que, mostrando aquilo que queremos fazer, também nos ajudem a realizar este trabalho. Esta equipa, como qualquer equipa na Igreja, é inteiramente voluntária, ou seja, nós estamos a pagar para trabalhar, como acontece tantas vezes na Igreja. E uma vez que isto é em proveito da sociedade civil, uma vez que isto é em proveito daquilo que é a região do Algarve, nós também queremos que as portas dessas entidades, desses organismos, se abrem para que nós possamos promover aquilo que temos.
Um apelo que é bem recebido pela Câmara Municipal de Faro, que encara a ação da Igreja Católica na região como uma ajuda valiosa no acolhimento dos turistas. A Igreja é fundamental para manter um tecido de relações, de equilíbrio, de paz social e ao mesmo tempo prestar apoio, prestar aquilo que é a atitude solidária muito específica, muito própria das igrejas e da Igreja Católica pela sua dimensão, pela sua universalidade e pela sua capacidade de acolher. O site da Pastoral do Turismo é uma das grandes apostas desta iniciativa. É ali que se poderão encontrar todas as informações relativas à Diocese, como, por exemplo, horários das missas, datas das festas religiosas e notas históricas sobre as igrejas. Iniciativas com as quais a Diocese pretende difundir com mais rigor a identidade cristã da região. Agora queremos fazê-lo de maneira mais estruturada, de maneira mais abrangente, de maneira mais organizada, dando também a conhecer, através das iniciativas, nomeadamente, que já estão previstas para este ano, os chamados roteiros culturais e religiosos, a distribuição de brochuras, dando a conhecer aquele que é o nosso património histórico, o nosso património cultural, o nosso património religioso, que fazem parte da nossa identidade como povo algarvio. A difusão de roteiros religiosos irão deter-se com particular insistência no interior, onde existem algumas das igrejas mais ricas do Algarve, para que os turistas saibam que a região não se resume só à praia. Grande parte do nosso trabalho é valorizar as igrejas que estão no interior do Algarve e essas igrejas, em muitos casos, são as mais bonitas e as mais ricas. E nós queremos que as pessoas, ao vir para a praia, ao vir para aquilo que é o turismo do litoral, também se preocupem em conhecer um pouco a região do interior nas suas manifestações, nas suas romarias, nas suas festas. Uma dinâmica de proximidade que pretende dar resposta à necessidade da dimensão espiritual que tanta gente sente durante as férias. As pessoas que viajam têm as suas convicções religiosas, têm a sua fé e naturalmente que têm que ser acompanhadas e ter também a participação no culto e em todas as outras atividades durante o período em que são turistas, porque podem passar semanas ou meses noutro qualquer país, fora da sua zona de origem, fora da sua paróquia, dos seus laços religiosos, e por isso é importante que uma terra de acolhimento como o Algarve, que tem permanentemente muitos milhares de cidadãos do mundo inteiro aqui connosco e de várias religiões, incluindo a católica sobremaneira, é importante que haja esse aconselhamento, esse acompanhamento e essa participação no culto e nas outras atividades da Igreja enquanto são turistas. Entre este ano e o próximo vão ser lançadas brochuras com percursos temáticos baseados nas festas da agricultura e do mar, da Semana Santa e da Páscoa, dos mártires cristãos e das igrejas dedicadas à Virgem Maria. É já no próximo domingo que a Diocese de Lamego recebe o seu novo bispo. D. António Couto vai encontrar uma diocese de gente simples, marcada pela interioridade e pela desertificação. Mas o novo bispo de Lamego terá ao seu serviço um corpo sacerdotal jovem e uma igreja profundamente enraizada na fé. Nos últimos 10 anos, a Diocese de Lamego passou de 1.144.000 para 138.000 habitantes. Uma descida de 10% numa região que viu a sua população migrar, que viu as taxas de natalidade descerem e o envelhecimento aumentar. Mas quando falamos em clero, as coisas mudam de figura. Nos últimos 12 anos, Dom Jacinto Botelho ordenou 30 novos sacerdotes. Hoje, a média de idades é francamente animadora. Cerca de 40% dos nossos sacerdotes têm menos de 45 anos. E se subirmos a fasquia até os 65 anos, nós encontraremos cerca de 70% do clero. O que é, de facto, uma riqueza tremenda para esta igreja da Diocese de Lamego. A radiografia eclesial da Diocese está toda aqui. Um trabalho feito pelo Centro de Estudos Sociopastorais da Diocese. Será o bilhete de identidade desta igreja local que poderá ajudar Dom António a conhecer e a gerir melhor esta grande casa. Espero que ele seja oportuno e seja útil ao Sr. Dom António Couto. Portanto, quando ele chegar à nossa Diocese, tem este levantamento disponível à sua disposição para que, a partir desta realidade, possa também definir melhor a sua missão, a forma de atuar, os setores em que é preciso, de algum modo, trabalhar mais, cuidar melhor. Portanto, está ao serviço da Igreja Diocesana e ao serviço daquilo que for também a ser estabelecido pelo nosso pastor. Dom António está pronto para a missão. Aliás, ele é um homem de missão. Com o Bispo de Lamego, os seus habitantes recebem também o Presidente da Comissão Episcopal da Missão e da Nova Evangelização. Realidades que Dom António Couto, até agora Bispo Auxiliar de Braga, não vai descurar na Diocese de Lamego.
Vou-me preocupar por passar, de facto, por essas zonas onde existem pessoas solitárias. Vou visitar tudo o que houver, hospitais, escolas, gente que vive também reunida, sei lá, centros, lares, que hoje reúnem uma parte substancial da sociedade portuguesa, de pessoas, portanto, de seres humanos. Vou procurar visitá-los e levar-lhes também o calor e o amor da mensagem do Evangelho. De partida do Paço Episcopal está Dom Jacinto Botelho. Esteve 12 anos ao serviço desta diocese. Está satisfeito com o legado que deixa o seu predecessor, mas há muito por onde trabalhar. Afirma que um bispo jovem e missionário é uma bênção para esta diocese. Eu tenho muita esperança e tenho muita alegria na vinda do Sr. Dom António Couto. É um bispo relativamente jovem, é um bispo muitíssimo bem preparado. E é reconhecida essa sua preparação. É um bispo missionário e, portanto, é um bispo que certamente trará um impulso missionário e procurará mobilizar a todos e entusiasmará a todos com a sua palavra, com o seu testemunho também, primeiro talvez até com o seu testemunho e depois com a sua palavra, e é com certeza uma benção para a nossa diocese. A histórica sede de Lamego, que data do início da nacionalidade, acolherá no próximo domingo a entrada de Dom António Couto nesta diocese. Prevê-se um dia de festa que reunirá fiéis, clero e grande parte do episcopado português. Hoje é quinta-feira, dia da rubrica O Passado do Presente. Dom Manuel Clemente continua a revelar-nos a vida e as virtudes de santidade de Marcel Callot. Apresentamos a história de Marcel Callot nesta rubrica O Passado do Presente. Contamos em cada semana com o Manuel Clemente no programa Eclésia. Muito obrigado por estar mais connosco. Muito boa tarde. Uma história de martírio. Vimos há 8 dias como de facto foi essa determinação de ser missionário que levou Marcel Callot ao martírio. Ao martírio. E agora, para esse serviço, para esse trabalho obrigatório na Alemanha, para onde foi convocado quando as suas previsões eram completamente outras, lá na sua Rennes natal, e onde era um jovem tipógrafo, pensar já no seu noivado, com a sua Marguerite, e como de repente lhe aparece essa convocatória e ele parte com um sentido missionário. No contexto da Segunda Guerra, não é? Depois do bombardeamento estamos em 1943, na sua terra. Em março de 1943. 19 de março de 1943. E lá vai ele para o trabalho obrigatório na Alemanha. O trabalho obrigatório na Alemanha ainda não era um campo de concentração, mas não era nada agradável nem fácil. Era trabalhar, no fundo, para quem era francês, para o inimigo, e trabalhar com muitas horas de trabalho seguido, em condições muito precárias, mas ainda era, digamos assim, um trabalho, passo o termo, onde ainda até se podia auferir algum dinheiro, que ele, aliás, tinha a preocupação de mandar para casa, porque a família dele era pobre, portanto, ainda tinha ali as aparências de um trabalho, fosse efetivamente um trabalho forçado, ou pelo menos forçoso. Bem, e ele parte. E esse tempo que ele lá está, esses meses que ele lá está numa pequena cidade da Turíngia, numa fábrica, vão ser mesmo tempos de missão. Porque o que é interessante é que mesmo nestas circunstâncias ele não perde nem o sentido nem a prática missionária, quer dizer, apostólica, de estar junto dos seus colegas e também deportados ou obrigados de várias nações, e aumentamos o espírito, portanto não os deixando desanimar, mesmo, como digo, em tais circunstâncias. Eu vou pedir ao Paulo para ler mais um trecho deste trabalho de Couve de Morville, que é muito esclarecedor. Marcel foi enviado para a província da Turíngia, na Alemanha Oriental, para uma pequena cidade chamada Zella-Meliz. Foi destacado para a Karl Walter Waffenbreich. O dia de trabalho durava 10 a 11 horas, com 1 hora de almoço. Durante o primeiro mês, escreveu para casa muitas cartas que davam mostras da forma como reagia ao desafio. A frase-chave era: depressa me dei conta de que a melhor forma de não desanimar e continuar a viver é esquecer o próprio sofrimento e pensar nos outros. Descobriu, entretanto, que havia uma igreja católica em Zella-Meliz
E na Páscoa, Marcelo já conseguira que 18 dos seus colegas de quarto fossem à missa, ou seja, todos exceto um. O sacerdote, o padre Stenberg, viera de Sul e falava francês. Marcelo persuadiu-o a celebrar missas especiais para os trabalhadores estrangeiros de língua francesa. O grupo da JOC concentrou-se em arranjar formas diversas de recuperar o estado de espírito dos seus companheiros de trabalho. Organizaram, por exemplo, uma equipa de futebol. Também ensinavam peças de teatro. Estamos a ver, enfim, qualquer outro, passa a expressão, não é? Eu ia dizer até a generalidade, teria desistido. Não é? Então, quando tudo estava a correr bem, o rapaz tem a sua vida perspectivada, vai casar, de repente cai a guerra autenticamente em cima com os bombardeamentos aliados a Rennes, morre a irmã mais velha, no funeral recebe a convocatória para ir para o trabalho obrigatório na Alemanha, aceita ir com esse sentido missionário, já desossista empenhado. Lá está, nessa pequena cidade da Turíngia, mas com um trabalho de 10, 11 horas diário, com 1 hora para almoço. Bem, a tentação de desistir seria muito grande, ou pelo de sobreviver apenas à tona d'água e sem qualquer espécie de influxo em redor. Não vai ser assim com Marcel Calot. Aquilo tudo que ele já tem dentro dele, provindo do que nós já vimos, da sua juventude, da sua adolescência cristã, vai aqui render ao máximo. Porque ele vai fazer lá trabalho de joque entre os seus operários. Portanto, vai congregá-los, vai os animar. Também vimos aí nas cartas, vimos o trecho de uma delas que ele manda para a sua família com que sentimentos. A melhor maneira de eu vencer os meus problemas é ajudar os outros a resolver os deles. O que já é, efetivamente, muito revelador. E pronto, vai ser isso mesmo, um jovem atencioso para aquilo que os outros também sofriam. Começa a fazer logo um grupo de joque, também encontra outros jocistas de França, e esse núcleo vai funcionar mesmo. E em todos os aspectos em que funcionava, quer na reunião, quer na parte litúrgica e eucarística. Lá descobre um padre que sabia falar francês e celebra-lhes a missa também para eles. A missa na altura era latim, mas enfim, com as explicações possíveis e porventura as leituras em francês. E começa a agregar. Quando é Páscoa já leva muita gente com ele à missa, entre esses jovens, todos eles também, em trabalho forçado lá na Alemanha. Mas não só, depois desdobra-se em muitas outras atividades. Quem se lembra desses tempos da Ação Católica ainda recolheu alguma coisa deles, recorda-se como também isso significava desporto, significava teatro, significava atividades culturais, pois nesse ambiente, que é um ambiente, enfim, menos propício aparentemente a que essas coisas se desenvolvessem, o nosso amigo Marcel Calot com os seus colegas vão desdobrar-se em atividades e iniciativas. Nós até nos perguntamos como é que, enfim, mal alimentados e ao fim de 11 horas de trabalho ainda tinham tempo exterior e tempo interior, não é? Disponibilidade e disposição para se abalançarem numa atividade apostólica, como foi o caso. Mas não só, porque depois ainda não era um campo de concentração, repito, estamos ainda na fase do trabalho obrigatório, mas eles criavam rede, criavam malha com outras organizações católicas que enfim, que lá iam sobrevivendo como podiam, mesmo na Alemanha nazi, e iam, efetivamente, alimentando essa chama e ajudando-se e motivando-se e encontrando-se na medida do possível. Portanto, é extremamente interessante verificar, e quanto mais isto se adensar, hoje é o 4º programa, ainda temos 4 pela frente, quanto mais as situações se tornarem graves, densas, pesadas, pesadíssimas até, mais vai brilhar o tal martírio, quer dizer, o tal testemunho cristão na dificuldade. Não é? E, enfim, às vezes as pessoas interrogam-se se efetivamente o cristianismo não é exatamente nessa fronteira que mostra tudo quanto vale, não é? Mas é particularmente aí, não é exclusivamente aí. Mas em vidas como as de Marcel Calot e aquilo que ele consegue fazer nestas diversas circunstâncias e sucessivas, a que dificuldades atrás de dificuldades sobrevêm sempre, ele consegue manter uma disponibilidade apostólica que é efetivamente extraordinária, mas que rapidamente se torna suspeita. Não é?
Nós não podemos esquecer que tudo isso era proibido, não é? E é uma coragem, uma ousadia para todas as vidas ou para algumas vidas? É pelo menos muito estimulante, Paulo, não é? Muito estimulante porque, como nós dizemos neste programa, nós podemos falar destas coisas e destas realidades cristãs, evangélicas em abstrato, podemos teorizar, mas eu julgo que não há nada melhor do que verificá-las em vidas vividas e precisamente nessas fronteiras tão difíceis delas serem vividas, mas aí mesmo presentes e vitoriosas, porque se não fossem, não estávamos a lembrá-lo tanto tempo depois, não é? Embora não seja por isso também foi beatificado, não é? Exatamente, mas por isso mesmo. Eu tenho dito aqui nas nossas conversas que a ênfase, o sublinhado que o pontificado de João Paulo II deu às beatificações e às canonizações foi extremamente oportuno. Exatamente na linha daquilo que já o Papa Paulo VI tinha escrito em 1975, de que os nossos contemporâneos aceitam melhor as testemunhas do que os mestres, e só aceitam os mestres se eles forem testemunhas. Ou seja, os nossos tempos já estão tão encharcados de conversa e contra-conversa que se não veem em vidas vividas e que são, enfim, facilmente apuradas, porque os documentos, os estudos surgem e estão disponíveis, se não veem em vidas vividas e essas realidades propaladas, dificilmente acredito. Mas ninguém pode ficar incólume, digamos, diante de um testemunho de uma força como a deste Marcel Calon. E acredito que também não, diante de outros momentos da sua vida que apresentaremos. Vão ser cada vez mais complicados e a estrada cada vez mais estreita, ainda a partir daqui. Fica então marcada essa conversa para de hoje a 8 dias, onde continuamos a apresentar esta história de martírio de Marcel Calon. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem editada a biografia de Marcel Calon e oferece um livro aos primeiros 5 telespectadores que enviarem um mail para apoio@fundação-ais.pt. Chegamos assim ao fim deste nosso espaço, que pode acompanhar também através da internet em agência.eclesia.pt. Agradecemos a sua atenção, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.